Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ediene, tenho 31 anos de idade, moro aqui na França há mais de 2 anos e eu já trouxe o tema de vídeo porque não seguiam os meus sonhos, atrasou minha vida porque foi infelizmente o que aconteceu comigo. Durante muitos anos eu tive medo de seguir os meus sonhos, enfim, por falta de dinheiro, coragem, incentivo, eu achava que aquilo não era pra mim, eu achava impossível, eu não sabia qual caminho seguir, eu ficava muito ali na dúvida e eu acho que quando você tá na dúvida uma hora você tem que tomar a decisão, senão você não vai sair do lugar. E, enfim, eu não tomava uma decisão e eu não saía do lugar. E eu acabava escolhendo coisas que realmente eu não queria fazer, que não era pra mim, né? Tava claro ali que não era pra mim, mas eu fiquei tentando, até que foram tantas frustrações que eu falei, não chega, eu vou seguir meu sonho, porque a vida tá passando e eu não vivi nada que eu queria. Bom, mas enfim, voltando ali um pouco atrás, um pouco da minha história, né? Eu cresci no interior do Mato Grosso do Sul, em uma fazenda. Então, até os meus 16 anos, eu morava em uma fazenda, eu ia pra escola todos os dias, de ônibus, voltava, enfim, era essa a minha vida. Nessa fazenda, o meu lazer, o que que era, gente? Não vou falar que era ruim, né? Mas eu brincava muito na natureza. E ali, o dia que a gente fazia alguma coisa diferente, era o dia de fazer compra, que a gente ia no mercado e ficava ali o dia inteiro no mercado. E esse era o meu lazer, até os meus 16 anos, praticamente, né? E depois disso, eu e minha família, enfim, fomos morar na cidade que ficava do lado, que tinha 20 mil habitantes, então eu fiquei por lá mais 3 anos, então foram 3 anos que não foram tão legais. Eu tava bem perdida nessa época, me misturava com gente que Deus me livre, né? Com péssimas companhias. E depois disso, eu acabei tomando coragem, enfim, com uma colega e fui me mudar para uma outra cidade, que era a capital, e fiquei lá por mais 10 anos, que foi o último lugar que eu morei no Brasil. E lá nessa cidade, enfim, segui minha vida, arrumei um trabalho, consegui realizar muitas coisas que também eram os meus sonhos. Eu tinha o sonho de fazer minha cirurgia do meu olho, eu tinha um estrabismo muito forte. Hoje ainda eu tenho um pouquinho, mas consegui fazer a cirurgia, melhorou bastante. Ainda um olho um pouco meio torto, mas, gente, essa sou eu, sabe? Hoje eu me aceito, me amo com as qualidades e defeitos, enfim. Eu não preciso ser perfeita, sabe? Eu preciso estar feliz. E essa cirurgia já me trouxe muita felicidade. Então, fiz essa cirurgia, entrei na faculdade, fiz uma formação, tirei também carteira de motorista, que eu reprovei bastante, foi muito difícil, muito doloroso, mas graças a Deus consegui. Isso também pode virar um tema de vídeo que foi uma história de superação, a minha carteira de motorista. Não foi nada fácil. Mas consegui. Mas enfim. E nesse meio tempo também tive, né, alguns relacionamentos que eu nem sei se eu posso dizer que foram relacionamentos, que eu chamo mais de perda de tempo. Ai, ai. Mas enfim, gente. Então, assim, deixei os meus sonhos por muitos anos de lado. E qual era o meu sonho? Gente, eu queria morar fora. Eu queria morar em um lugar que me proporcionasse poder viajar nas férias, que eu pudesse entrar no mercado sem ficar toda hora me preocupando com o preço, que eu pudesse ter acesso a, enfim, as coisas que eu não tinha no Brasil. Gente, eu não tinha acesso a bons restaurantes, nem restaurante eu tinha acesso, pra falar a verdade, gente. Quando eu comia fora, eu comia naqueles lugares mais baratinhos, sabe? Aqueles podrão de rua mesmo. Não tô reclamando, tô falando que isso é o fim do mundo, pelo contrário, é muito melhor ter o que comer do que não ter nada. Mas eu não tinha acesso a lugares que eu gostaria de ter acesso, gente. Eu queria viver uma vida confortável, sabe? Eu queria poder, aos finais de semana, poder comer fora. E eu não fazia isso, gente. Eu não fazia quase nada. Ali o meu lazer era ir na academia, que graças a Deus era barata. E às vezes eu saía com algumas amigas, gente, mas quando eu saía, toda vez eu voltava arrependida, falando, por que que eu gastei R$ 100? E R$ 100, gente, me fazia muita falta, sabe? Então, assim, pra vocês verem a situação. Então, assim, eu não tinha lazer, lógico, eu sei que tem gente que tem a vida muito mais difícil, que realmente ali vivem um sofrimento muito, muito grande. Eu, graças a Deus, né? Fui muito abençoada que eu nunca passei fome, não, eu sempre tive lugar pra morar. Chegou sim, deu não ficar, não que eu fiquei desempregada, mas eu trabalhei em um lugar que eles ficaram 2 meses sem pagar o meu salário. Então, assim, eu lembro de sentar no chão da cozinha e chorar e falar assim, gente, o que, que eu vou fazer na minha vida? Porque eu fiquei tão mal que eu falei, poxa vida, eu trabalhei. Não foi nem porque tava desempregada, né? Mas eu trabalhei e não recebi, minha vida tá fodida.
Então, assim, eu passei tanta coisa difícil também, relacionamento. Gente do céu, como que eu perdi o meu tempo? Primeiro, que eu tava perdida. Eu me considero que eu tava assim, perdida. Eu tava muito desorientada. Eu não sabia o que era certo, o que era errado, como agir, o que fazer, gente. Porque tem sim um caminho na vida que facilita, sabe? Tem um segmento, se você seguir, as coisas podem ser mais fáceis. E eu não fazia. Não tô falando que com pessoas que fazem tudo certinho não acontecem coisas ruins. Pelo contrário, a gente infelizmente, a gente nunca sabe, né? Do dia de amanhã, enfim, a gente nunca sabe com quem vai realmente cruzar na vida. Mas se eu tivesse mudado alguns comportamentos também, acho que eu teria sofrido menos, mas enfim. Então, realizar os meus sonhos me ajudou em todas essas questões. E realmente eu tive uma virada de chave. E o que que eu fiz para realizar os meus sonhos? Primeiro, eu queria morar fora. Então comecei, né, a pesquisar sobre morar fora. E nesse meio termo, que nem eu falei, eu não estava ganhando bem, não estava trabalhando na minha área na qual eu passei 4 anos estudando. Às vezes, gente, eu teve uma época que eu tava até trabalhando na minha área, mas assim, não diretamente, meio que indiretamente. E eu lembro, para completar a renda, eu ia nos mercados, tipo atacado na minha cidade, à noite trabalhar abastecendo e no outro dia eu tava lá de jalequinho atendendo. Então, assim, gente, eu sei o que eu passei, tá? Eu tava lá repondo mercadoria à noite e de dia com o meu jaleco, tentando. Eu não posso dizer que eu não tentei, sabe, né, na questão da minha profissão. Mas, enfim, não senti que progredia. Minha vida também amorosa, gente, ia de mal a pior. Hoje em dia eu falo graças a Deus que não deu certo, porque deu muito errado para dar muito certo hoje em dia. Então, assim, não que eu queria ter passado isso, não desejo a ninguém, mas hoje olhando para trás, eu sei que tinha coisa melhor para mim, sabe? Que eu deveria ter tido mais paciência, ter esperado mais. Vale a pena. Vou falar para você, minha filha que tá esperando chegar uma boa pessoa na sua vida, espera, sabe? Vale a pena. Olha, gente, eu fui conhecer o meu futuro marido com 30 anos de idade, tá? 30 anos. E eu sei que tem mulher que conhece, enfim, os maridos com 35, independente da idade. Eu acho que não tem idade pra isso, sabe? Às vezes a gente tem uma pressa louca, a gente tá numa corrida infinita que não precisa, a gente não precisa participar dessa corrida, sabe? Cada um tem seu tempo. O importante é a gente não entrar em fria. Não entrar em relacionamento tóxico, porque depois pra sair eu sei que é muito mais difícil, viu? Mas enfim. Então eu tinha esse sonho de morar fora para viver uma vida que eu não conseguia viver no Brasil. E o que eu fiz? Comecei a pesquisar bastante qual país eu iria. Pensei em Portugal, mas eu fiquei com medo, não vou negar, né? Eu vi alguns vídeos e hoje aqui morando na França, eu já passei algumas situações com portugueses que eu vou ser franca, sabe? Não sei o que acontece, mas eu sei que deve ter português que gosta de brasileiro, mas eu acredito que tem muito português que também não gosta de brasileiro. Talvez vice-versa, sabe? Não tô aqui pra causar discórdia, mas eu fiquei com medo de ir pra lá pra eu ficar passando, sofrer mais que eu sofria no Brasil. E questão do salário também, né? O salário mais baixo da Europa. Então eu falei assim, sair de um lugar que eu não conseguia comprar as coisas pra ir pra outro lugar que eu também não consigo fazer nada, pra mim não serviria. Mas eu falei, cara, pra onde que eu vou? Não tinha muito dinheiro. Não tinha muito dinheiro para fazer um intercâmbio melhor, porque eu sei que tem muitas opções melhores, gente. Eu acho que a melhor maneira de sair do Brasil com conforto e segurança é com visto de trabalho e estudante, sabe? Principalmente trabalho que você vai ter uma renda, né? E estudante que você pode trabalhar ou você tem pais para bancar também, eu sei que é outra coisa, ou bolsa de estudo, né? Nem todo mundo tem pai, mas tem a capacidade de ganhar bolsa de estudo, então eu acho que vale muito a pena investir, principalmente. Cara, se você tem vontade de morar fora, quer vir num conforto, investe em coisas boas, sabe? Vai pelo caminho bom, não vai pelo caminho da loucura, porque eu fui também, eu não segui o melhor caminho, eu sei que é o melhor jeito de sair do Brasil que eu fiz, né? Que foi o que eu escolhi, não é o melhor, eu sei que nem eu disse, tem coisas melhores, mas enfim, fiz o que deu, tava com pressa pra sair do Brasil, eu falei assim, ou eu vou agora, ou eu vou nunca. Eu tava com medo de eu voltar pra trás, sabe, na minha decisão. Então eu falei assim, eu vou logo. Então, assim, fiquei pesquisando e do nada veio um anúncio no Instagram do programa de au pair. E eu falei, gente, isso não deve ser pra mim, né? Eu tava na época, acho que com 28, 29 anos. Eu falei, já passou. Não, eu tava com 28, aliás. Já passou do tempo que nada. Ainda a Europa, acho que tem 2 a 3 países que aceitam até os 30 anos de idade. Um deles é a França. Então eu falei, quer saber?
Olhei lá, acho que a outra opção era Luxemburgo e outro país do norte, mas eu não lembro qual. Falei, quer saber? Eu vou pra França. França é chique. E França também tinha a opção de renovar o visto de au pair para 2 anos, que foi o que eu fiz. Fiquei 2 anos com esse visto de au pair aqui. Então, enfim, vim pra França, juntei o dinheiro que deu, fiz o que deu, gente. Sério, fiz o que deu. Vendi tudo que eu tinha. Eu, né, como eu não tinha filho, né, nunca morei com namorado, eu não tinha, tipo, gente, eu não abandonei nada, real. Eu não tinha nada a perder. Então, tomei essa coragem e vim. Então, assim, outra coisa também que nem eu disse, a minha vida profissional não tava lá as coisas. Então, eu realmente não deixei nada. Porque eu acredito que se quem trabalha em escritório, quem ganha bem, quem tem conforto, chega aqui, principalmente quem vem, eu acredito quem vem com vista de turista e fica irregular, eu acho que sofre bastante, eu acredito, né? Eu, como eu vim nesse programa de au pair, é, quando você vem ser au pair, a família tem que te dar casa e comida e ainda te dá ali uma pequena mesada. Não chega nem perto de um salário mínimo aqui na França, mas você ganha um dinheiro ok. E eu sempre ganhei mais, né? Principalmente no último ano eu tava ganhando quase 3 vezes mais, porque eu fazia muito extra. Eu saía caçando um monte de extra. O que foi ruim, porque o tempo que eu deveria estar aprendendo, melhorando meu francês, né? Eu tava trabalhando. Então esse foi o ponto negativo. Mas eu juntei dinheiro, que foi muito útil. E até hoje eu tenho quase todo esse dinheiro guardado. Então, assim, valeu a pena, gente. Trabalhar também e guardar dinheiro. Eu acho que todo mundo que vem pra cá vem com isso de guardar e juntar dinheiro. Você consegue, sabe? Só se você trabalha, que nem eu falei. Se você vive num país com salário é muito baixo, vai tudo pras contas, é que nem você viver no Brasil. Então, trocar um pela mesma coisa, sabe? Eu acho que não vale a pena. Por isso, eu acho que esse projeto de sair do Brasil tem que ser muito pensado e analisado, cara. Não precisa ser um super projeto, é só ser lógico. Eu fui lógica, né? Eu assisti uns vídeos, olhei, vi o que estava acontecendo. Eu falei, cara, não vou entrar nessa fria. Aí vi o programa de au pair como uma oportunidade e foi aonde a minha vida mudou. E o que que mudou, gente? Eu, no primeiro ano de au pair, eu morei 7 anos no sul da França. Gente, o sul da França, eu vou tentar colocar as fotos aqui, mas o sul da França é bonito demais, gente, que lindo. E eu nunca, tá aí, eu nunca tinha ido na praia. Então a primeira vez que eu fui na praia foi na França. A primeira vez que eu peguei um avião foi na França. Eu lembro também a primeira vez que eu fui em Paris, que eu vi a Torre Eiffel, eu não falava nada de francês, nem falo inglês, tá? Então, assim, eu e meu tradutor, gente, na hora que eu cheguei na torre, eu liguei pro meu irmão, ele trabalha até hoje na fazenda, e tava ele lá em cima do trator, e eu chorando, eu falando, gente, eu falei, tá vendo, eu consegui, gente, eu fiquei muito feliz, que felicidade. E esse ano eu vou conseguir trazer meu irmão pra cá, pra, enfim, conhecer onde eu moro, a gente vai viajar e tudo, então eu já tô feliz de realizar. Eu sei que não é o sonho do meu irmão, mas é o meu sonho de morar fora e de ver ele aqui. Eu vou ficar muito feliz dele poder viver um pouco o que eu já vivi, né? Então eu tô muito feliz, mas enfim. Então no primeiro ano morei no sul da França, fui também, isso no primeiro ano ainda, fui na Itália. Sozinha, passei 5 dias e foi muito maravilhoso, gente. Você, mulher, viajando sozinha, ou homem, tanto faz, mas sabe, isso de viajar sozinha, de ver ouvir outras pessoas falando outra língua, visitar lugares que são seus sonhos. Por exemplo, eu fui pra Nápoles, onde foi gravado aquele filme com a Julia Roberts, Comer, Rezar e Amar. Gente, que sonho! Eu, quando tava comendo pizza, ai, eu chorava, gente. Eu andava nas ruas chorando. Ai, parece bobo, mas ai, eu era boba. Até hoje eu sou boba, eu sou muito grata. Eu conheci algumas meninas que falavam, eu fui pra essa cidade tudo velho, os apartamentos velhos, que cidade suja, não sei o que. Gente, por exemplo, desculpa, por exemplo, Nápoles é um caos. E eu adorei aquilo que eu falei, que diferente. Pra mim tudo é bonito, gente. Até eu, quando eu viajava ali, eu não viajei quase nada no Brasil, mas quando eu ia de uma cidade pra outra, eu ficava feliz, gente. Eu sou muito grata. Tudo pra mim é bom, é bonito. Eu gosto, eu tô turistando, não tô morando. Eu acho que pra você ver os defeitos do lugar que você tem que morar, né? Tem que morar e trabalhar pra ver se realmente é ruim. Então, assim, vivi tudo isso no primeiro ano, tô tentando me lembrar mais coisas, mas no segundo ano, enfim, conheci o meu noivo, que foi uma realização muito grande pra mim, que você fala, ela conheceu um cara, ela vai poder ficar. Não, não é isso, gente. Eu conheci alguém que me deu uma família, eu conheci o amor, eu conheci o respeito, conheci o carinho ser cuidada, sabe?
que foi muita coisa que foi negligenciado na minha vida, sabe? O amor, o carinho, o respeito, a atenção, o seja bem-vinda, sabe? Eu me sinto bem-vinda com ele. Eu me sinto, sabe, que eu sou importante na vida dele. E eu consegui tudo aqui. E eu não vou ficar também outra coisa, eu sei que esse vídeo não tem nada a ver com esse tema, mas não é que eu quero ficar também é, vendendo o relacionamento com gringo, com estrangeiro, não é isso. Eu acredito que aqui, como tem homem bom, tem homem ruim. E é assim no Brasil e é assim em qualquer lugar do mundo, sabe? Eu fiquei aqui 1 ano e 7 meses antes de conhecer o meu noivo, por exemplo. Só tô fugindo do assunto, mas vou dar só uma resumida aqui. E eu conheci. Fiz alguns dates, né? Muita gente esquisita, gente. Muita gente estranha, sabe? E uma coisa que eu fazia que foi muito bom. Eu só marcava caminhada, no máximo ali tomar um sorvete, que eu já via logo se a pessoa é esquisita, porque aqui eles são muito diretos, então você percebe quando eles são estranhos. Mas enfim, isso pode ser tema para um outro vídeo. Então, foi isso, gente. Consegui viver coisas que eu nunca consegui viver no Brasil, sabe? Consegui viajar sozinha, consegui pegar um avião, fazer viagem de avião. Ah, outra coisa que eu esqueci, durante o meu segundo ano de au pair, eu ganhei uma viagem pra África do Sul, graças à passagem de avião e de volta, claro, né? Porque eu não ia pagar. Eu lembro que foi 800 euros, nunca que eu ia pagar isso, gente. Cara, pra caramba. Não que eu nunca iria na África do Sul, mas, né, eu não tinha esse dinheiro, eu tava economizando, enfim, pra poder continuar aqui. Então, meu objetivo não é utilizar o meu dinheiro para viagens. A mesma viagem que eu fiz para Itália foi super econômica. Então, conheci a África do Sul, encontrei dois brasileiros nesses ônibus, sabe? Esses ônibus turísticos que mostram os pontos da cidade. Foi muito legal, fiz uma troca ali bem legal de experiências. Enfim, voltei pra França toda feliz. Falando, nossa, conheci, ganhei uma viagem de graça. Porque, lógico, eu fui pra trabalhar, mas, gente, trabalhei quase nada. O que deu trabalho foi levar, que era um dos meus serviços, levar as crianças no avião, né? Que eram 3 crianças que eu cuidava na época. E eles eram pequenos, e realmente eles precisavam ali no adulto, né? Porque são 3 crianças, às vezes eles brigam entre eles. Tinha um muito pequeno que precisava ali toda hora ser acompanhada. Até os grandes, quando iam no banheiro, pediam pra me acompanhar, que eles ficavam com medo. Enfim, eu fui útil na viagem, um pouquinho. Mas na volta eu voltei sozinha, porque, gente, fiquei muito feliz, muito grata a essa família por ter me proporcionado isso. E eu só consegui porque eu realizei o meu sonho, que era morar fora, gente. E é verdade isso. E é verdade isso. E o que eu acho engraçado, eu falo, gente, às vezes eu fico, meu Deus, eu só precisava morar fora pra realizar o meu sonho, gente, que eu queria poder viajar, eu queria poder ir num restaurante bom, comer uma comida boa. Eu lembro, por exemplo, a segunda família que eu trabalhei, no meu aniversário, o pai, ele era amigo de um chefe de cozinha. Então, o chefe preparou um prato bem especial no meu dia. Aí tava eu olhando pro mar, a coisa mais linda do mundo, e comendo minha comida tranquilinha. Eu falei, gente do céu, eu me senti tão especial. Então, assim, eu precisei ir embora pra me sentir especial. Eu precisei, gente. Eu precisei. Eu não vivia essas coisas onde morava. Que nem eu falei. Eu tinha bons amigos. Também encontrei muita gente estranha, tá? Tinha também uns conhecidos que eu fui me afastando com o tempo, que eu via que não eram boas amizades, que não era pra mim aquilo, sabe? Eu não tava num meio que não era pra mim. E hoje em dia eu tenho um filtro muito grande com amizade, com quem eu deixo entrar na minha vida. Eu tô bem, graças a Deus, eu acredito que eu tô amadurecendo cada dia que passa, cada dia mais. E é um dos motivos também que eu criei esse canal no YouTube, porque eu quero dividir minhas experiências, tudo que eu já aprendi na vida, o que eu tô ainda construindo, o que eu tô aprendendo, o que eu quero melhorar. Porque eu não posso falar, ai, você conquistou já tudo morando fora. Não, gente, tem ainda um mundo aí que eu quero conquistar, tem muitos sonhos. E eu não vou falar, ai, sonhos enormes. Pra mim é muito grande, que nem eu falei, eu sou muito feliz com tudo que acontece de bom, eu sou feliz e grata, sabe? Mas tem coisas, lógico, que eu quero ali ainda desenvolver, né? Desenvolver na minha vida. Quero realizar na minha vida, mas isso vai tempo, gente. Isso vai um pouco de tempo e é um trabalho ali diário. A gente tem que plantar sementinha diária para poder colher lá no futuro uma bela planta. Enfim, ficando por aqui com esse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comenta aqui quais são os seus sonhos. Seu sonho é viajar, morar fora, que nem o meu sonho, que nem era o meu sonho. Ou se o seu sonho é empreender, é casar, é ter filho, é emagrecer, enfim, qual que é o seu sonho? Deixa aqui no comentário que eu vou estar respondendo todos os comentários. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!